Vocês estão de parabéns, porque a chuva não atrapalhou vocês de chegar a esse local, nem mesmo o frio. E a gente sabe, né, que o carioca, nós como bons cariocas que nós somos, ventou um pouquinho, casaco, luva, cachecol, banho de vez em quando, mas é assim mesmo, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm tentado achar um local, o seu local de conforto, o seu local de visibilidade, o seu local onde os likes que temos recebido na rede social, o número de seguidores. E essa geração agora vive muito em prol dessas coisas, daquilo que os olhos podem contemplar. E a gente, por conta disso, a gente tem vivido alguns desafios terríveis, porque correndo atrás dessas coisas, nós esquecemos muitas vezes da essência que nós temos, daquilo que o Senhor plantou em cada um de nós. E é muito ruim porque a gente acaba vivendo uma farsa, a gente acaba vivendo o que o outro espera de nós. E quando nós começamos essa campanha nesse mês, com esse tema que tem, seja o maior no reino, o tema por si só, ele já nos mostra que tem algo errado com essa nossa conduta. Porque a gente vive um tempo onde todo mundo quer ser grande, todo mundo quer ser visto. Eu lembro que assim que nós chegamos na Atitude, ainda lá na sede, e as pessoas diziam assim, não, porque você tem que trabalhar bastante na igreja, tem que multiplicar a célula para você crescer na visão. E eu sempre fui muito incomodado com essa coisa de crescer na visão. Eu falava, gente, mas eu acho que tem alguma coisa errada, porque à luz da Bíblia nós temos que diminuir. Foi isso que João Batista disse, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Porque quanto menos de nós estiver em nós, mais de Jesus vai ter em nós. E aí, no outro dia, o pastor Nando estava pregando aqui no domingo, e foi uma cena assim que marcou a minha vida. E o pastor Nando, então, entregando aqui o recado da parte de Deus, pregando com aquela empolgação, a igreja lotada, e aí ele foi fazer o convite, o apelo para as pessoas entregarem a vida para Jesus. E ele aqui insistindo com o apelo, eis que, de repente, uma criança que estava sentada bem aqui com a mãe dela, falou assim, ó, aí o pastor Nando perguntou, quem quer entregar a vida para Jesus? Ela, eu! Todo mundo riu. Achou bonitinho aquela criança falar assim, mas por que ela gritou? Depois a gente conversou com a mãe, é porque quando o pastor Nando começou a fazer o apelo, ele queria levantar a mão, aí a mãe não deixou. Aí o pastor Nando continuou, ele queria levantar a outra mão, e a mãe não deixou. E ele não se conteve e falou, então, eu aceito a Jesus. E naquele dia, a imagem dessa criança, ela me startou algo em mim. E o pastor Nando chamou então a criança aqui à frente, orou por ela, porque entendendo que ela mesmo, diante daquela inocência, da pouca idade, ela falou que queria entregar a vida para Jesus. E quando a gente pega um tema como esse, que é o tema da nossa campanha, o maior no reino, como é que eu posso ser o maior no reino? E o tema da nossa mensagem hoje é como criança. Naquele dia o Senhor falou para mim, vocês precisam ser como crianças. E o texto para a nossa reflexão é o texto de Mateus, o capítulo 18. Mateus capítulo 18, versos de 1 a 5. Esse texto ele é desafiador, por conta da maneira que Jesus, então, tratou aquele tema. Porque diz assim a palavra de Deus, Mateus 18, de 1 a 5. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse,
em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, nós estamos aqui à tua disposição. Nós queremos ouvir a tua voz e sermos transformados pela tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite. Nós oramos assim no nome poderoso de Jesus. Amém. Por que eu falei para vocês que esse texto ele é desafiador, da maneira como ele foi construído aqui? Vocês percebem que os discípulos eles fazem uma pergunta. Quando você lê essa mesma história no livro de Marcos, ele vai dizer que depois que eles saíram desse cenário, eles estavam em casa, Jesus então perguntou para eles o que eles estavam conversando no caminho. E na outra versão vai dizer que eles vinham, nessa versão que nós lemos, e eles se aproximaram de Jesus e fizeram a pergunta: Jesus, quem é o maior no reino? O que me chama a atenção nessa pergunta que eles fazem é porque foi uma pergunta totalmente solta daquilo que vinha acontecendo. Porque no capítulo 17, Jesus ele está no monte com seus discípulos, acontece aquela transfiguração, aonde Jesus foi tomado da glória de Deus, apareceu ali Elias, apareceu Moisés, Pedro, ele muito feliz com o que estava vendo, ele então pediu que construíssem, fizessem ali, montassem uma tenda para que eles continuassem naquele local. Quem não quer permanecer num ambiente como esse? E aí, diante dessa experiência, eles descem do monte. Quando chega lá embaixo, tem uma criança que estava dando o maior trabalho para o seu pai. Por quê? Ela tinha convulsões. E ela se rolava no chão, ela fazia um estardalhaço. E os discípulos que estavam lá embaixo não conseguiram curar aquela criança ou simplesmente expulsar aquele demônio. E Jesus então desce, o pai recorre a Jesus, Jesus libera uma palavra, aquela criança é curada. Esse é o cenário. Mais à frente, tem o momento da cobrança dos impostos, sendo que Jesus, como judeu, Pedro, como judeu que era, eles eram isentos de pagar o imposto. Mas Jesus, como ele era um cumpridor da lei, ele não queria ser difamado e dar um bom testemunho, ele pede então que Pedro vá lá, pegue um peixe, e da boca do peixe ele ia tirar a moeda que ia pagar o imposto para os dois, para cumprir ali, assim, aquilo que era a determinação de Roma, nesse cenário. E aí quando chega aqui, no capítulo 18, os discípulos, eu não sei porquê, com essa preocupação de quem seria o maior no reino dos céus. Mas sabe o que me chama a atenção na resposta de Jesus? Eles perguntam quem seria o maior. E aí Jesus fala assim: olha, se vocês não se converterem e se tornarem como uma criança, vocês nem entram no reino. Olha aí o peso. Eles já estavam querendo ser o maior no reino. Jesus fala assim: você tem que primeiro entrar no reino. E aí, quando a gente pega um exemplo como esse de Jesus, por que Jesus então utilizou o exemplo de uma criança? Por que ele não escolheu um dos discípulos, talvez que estivesse mais antenado com ele, para dar o exemplo do tipo de comportamento que os homens deveriam ter para poder assim entrar no reino dos céus? E aí Jesus pega aquela criança, e ele fala que se eles não se convertessem, e não se tornassem como uma daquelas crianças, eles nem entrariam no reino. E ele fala que se não for humilde como essa criança, não tem esse papo de hierarquia no reino. Se nós quisermos ser realmente diante do Senhor alguém, não no sentido que o mundo nos convida a ser, mas na visão do reino, porque se tem uma coisa que a gente aprende aqui na nossa igreja, que a visão do reino ela é invertida. A pirâmide é de cabeça para baixo,
Porque na visão do reino é o seguinte: se você quiser ganhar, você tem que perder. Se você quiser ser o primeiro, você vai ter que ser o último. Se você quiser viver, você tem que morrer. A visão é invertida. E por que Jesus, então, chama uma criança para servir de exemplo para os discípulos? A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, o porquê uma criança. E nós precisamos ser como criança. Porque a criança, ela é humilde. O próprio Jesus diz aqui no texto: se vocês não forem humildes como essa criança. Quando a gente fala na criança ser humilde, é porque ela não é uma criança, um ser humano prepotente. A criança, ela não tem essa coisa da natureza dela, mesmo pecaminosa, de querer se sobrepor a outras pessoas, ao contrário dos discípulos. Por quê? Quando Jesus pega aquela criança, ele está contrapondo aquilo que os discípulos tinham em mente. Que eles falam que é o maior, Jesus pega o menor para ser como exemplo. E quando a gente fala de humildade, como a da criança, é porque nós precisamos ser humildes para entender que o caminho que nós estamos percorrendo não é o caminho que o Senhor quer para cada um de nós. Porque os caminhos que nós escolhemos para percorrer por conta da nossa visão equivocada daquilo que realmente satisfaz os nossos anseios. E vamos combinar, abrir mão de determinadas escolhas é muito difícil. Reconhecer determinadas posturas que nós temos é muito difícil. Eu lá em casa, Daniele costuma dizer que eu sou cabeça dura. Porque ela fala uma coisa e eu falo: não, mas não é desse jeito não. Ela: cara, tu é cabeça dura, tu está ficando um velho chato. É porque nós não temos humildade para reconhecer realmente que o outro está certo. Nós não temos humildade para entender que o outro é que tem razão. E quando a gente pega um texto como esse, com a atitude dos discípulos, a impressão que eu tenho é que eles não tinham noção do que Jesus estava falando. E aí, quando a gente fala em o próprio Jesus, quem não se converter, é metanoia, é mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de direção. Para isso acontecer, precisamos realmente calçar a sandália da humildade. Talvez tenha sido nessa perspectiva que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele fala assim: olha, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E os humildes de espírito aqui, não está falando de gente com aquela humildade falsa de a pessoa tem dinheiro, não, mas eu ando com um carro aí baratinho porque eu sou humilde. Não, a minha tá igual aquele camarada que fala assim: a minha principal qualidade é a humildade. Pô, se ele é humilde, ele não vai dizer que é. Ou seja, os discípulos, eles estavam querendo disputar um lugar, e Jesus quebra tudo dizendo: não, você tem que ser humilde. E aí, quando a gente olha para uma criança como essa, a gente percebe o que Jesus quer dizer. Porque a criança, ela não tem essa coisa de ficar ostentando nada. Tem umas crianças que são meio perversazinhas assim, vamos combinar, que ganham um brinquedinho, ninguém bota a mão. Mas por que isso? É a maldade da criança? Não, é porque nós somos pecadores. Ela não faz com a maldade no coração. Os discípulos, eles tinham uma dificuldade. Se você pegar o texto e continuar lendo, você vai perceber que teve um momento, na caminhada com Jesus, que João e Tiago, os filhos de Zebedeu, eles vão fazer um pedido para Jesus: Jesus, permita que, na tua glória, nós nos assentemos um à sua direita e à sua esquerda. Olha que bobagem, irmão. Os caras já queriam um local de destaque. Eles queriam estar numa posição melhor do que a dos outros discípulos. Eu fico imaginando essa cena. Eram 12. Eu fico imaginando eles esperando Jesus ficar sozinho para que ninguém ouvisse e chegasse: Jesus, posso fazer um pedido para você? Pô, fala, Tiagão, fala, João. Pô, na boa. Você está dizendo que é rei, que tem um trono, que vai fazer, vai acontecer. Quando chegar esse dia, deixa a gente sentar cada um do seu lado. Pô, imagina, sentar do lado do rei, irmão. Você imagina isso? Na cabeça deles, eu com meu óculos, não nasci para usar óculos. Na cabeça deles, era isso que importava. Só que Jesus, nesse texto, ele fala assim: olha,
vocês estão pedindo algo que vocês nem conhecem. Vocês vão poder beber do cálice que eu bebo? Aí eles falam assim, podemos. E realmente. Porque o cálice que Jesus está dizendo ali é o cálice da ira de Deus. É aquilo que Jesus, quando estava lá no Getsêmani, ele fala assim, Senhor, afasta de mim esse cálice, esse sofrimento, essa dor, mas contudo seja feita a tua vontade. Quando eles falam assim, podemos, Deus fala assim, verdade, vocês vão beber o mesmo cálice que eu vou beber. Porque a gente conhece a história, sabe que Tiago, João, eles foram perseguidos por conta do Evangelho. Eles sofreram na carne aquilo que Jesus estava sofrendo, de uma maneira um pouco menor, mas sofreram, beberam do cálice do sofrimento. Mas aí eles continuam assim, olha, aí Jesus fala assim, mas ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, só o Pai sabe quem vai ser. E eu acho legal esse texto porque, quando a gente pega o contexto aqui que estava tratando Jesus com os discípulos, sobre se assentar ou não, né, à direita ou à esquerda, Jesus fala assim, desse cálice que eu bebo, ele está falando da via crucis dele, de todo sacrifício. Vocês vão beber também, então vocês, beleza. Mas ao assentar à minha direita e à minha esquerda na glória, só o Pai sabe. Aí eu pergunto para vocês, dentro desse cenário de via crucis, dentro desse cenário de obediência ao projeto de Deus para salvar a humanidade, qual foi a glória de Jesus? A cruz. E quem estava à direita e à esquerda de Jesus? 2 ladrões. Irmãos, esse texto é sensacional. O grande problema é que, quando se fala em humildade, poucas pessoas têm o entendimento dessa palavra. O falecido, na verdade nem sei se ele morreu, Muhammad Ali, Cassius Clay, já morreu? Aquele boxeador que morreu, né? Ele, quando estava no auge da sua fama, numa entrevista, certa vez ele disse o seguinte para os repórteres, se vocês estivessem no meu lugar, vocês iam ver o quanto é difícil ser humilde, porque ele estava numa posição onde a prepotência já tinha tomado do coração dele, e esses discípulos, provavelmente, com esse desejo, é porque esse sentimento também já estava começando a corroer os seus corações, fugindo totalmente do projeto de Deus. Mas quando a gente olha o texto de Filipenses, quando o assunto é apóstolo Paulo, esse aqui entendeu bem o que é ser humilde. O capítulo 3 de Filipenses, versos 3 a 8, ele diz assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e considero como lixo para ganhar a Cristo. Você percebe a fala do apóstolo Paulo aqui? Alguém que, humanamente falando, tinha uma posição super privilegiada, mas ele diz que ele abriu mão de tudo e perdeu tudo por causa de Cristo, e o que importa para ele é se gloriar em Cristo. Querido, talvez o que esteja faltando para nós é sermos humildes como criança, entender que, como nós cantamos aqui, tudo é por Ele e para Ele. E se nós entendermos isso, nós vamos realmente ter um local muito especial no coração de Deus. Bem-aventurados humildes. É impressionante que, quando a gente fala da criança como modelo, a criança é humilde e ela tem a total dependência do pai.
Quando eu vejo Jesus pegando essa criança, usando como exemplo para os seus discípulos, uma das mensagens que ele está dizendo para aqueles caras é o seguinte: olha só, essa criança, ela confia totalmente em alguém mais velho, é alguém que pode suprir aquilo que ela não tem como responsabilidade. Nós que somos pais, vocês que têm filhos pequenos, os filhos pequenos dependem de vocês que são pais para tomar banho, para se alimentar, depende de vocês para ir para a escola, depende de vocês para fazer toda aquela rotina que um ser humano comum faz, porque são crianças. Essa dependência é a mesma dependência que nós temos que ter com o Senhor, irmãos. Nós não podemos fazer nada se não for pela misericórdia de Deus. Então, quando nós olhamos para essa criança, nós temos que ter esse discernimento de que eu dependo do Senhor, eu dependo do Senhor. Talvez quando Davi escreveu o Salmo 23, ele fala: o Senhor é meu pastor, não tenho falta de nada. É esse tipo de dependência. Dependência tamanha, ao ponto dele dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada. Sabe por quê? Porque tu estás comigo. É dependência. Tem uma história muito interessante de um equilibrista. Esse cara, ele fazia uns desafios assim incríveis de atravessar, naquele cabo de aço, com aquela vara que dá o equilíbrio, de distâncias longas e de prédios altos. E um dia ele fez um desafio e convocou toda a imprensa, convocou toda a cidade, porque esse desafio seria um desafio de vida ou morte. Ele ia fazer a travessia de uma ponta para outra de um penhasco, sem nenhum tipo de proteção. Só ele e a sua habilidade de se equilibrar sobre o cabo de aço. Então houve aquela convocação, a imprensa estava lá, todo mundo lá para ver aquele feito daquele homem, ele já era famoso. E no dia e na hora, então, a cidade lotada, todo mundo fazendo filmagem, fotografando, ele então pega seu equipamento e começa a travessia. E ele começa a travessia, quando ele chega do outro lado do penhasco, foi aquela festa, irmãos. Nossa, você é demais, você é o melhor do mundo, não existe outro equilibrista como você, uau, você é o melhor, e como é que é isso, como é que é poder bater todos os recordes, e todo mundo enalteceu aquele homem, bateram palmas, um tempo incrível, porque reconheceram toda a superioridade dele naquilo que ele se propôs a fazer. Aquele homem cheio, convicto de que ele era bom, e de que o povo realmente estava festejando ele lançou um desafio. Bem, eu quero desafiar agora um dos senhores a voltar comigo pelo cabo de aço. Aí ninguém quis. E ele insistindo: gente, não tem ninguém aqui no meio dessa plateia, repórter, alguém que queira voltar comigo? É simples, você vai subir na minha carcunda, nós vamos equilibrar, eu vou chegar lá do outro lado, vai ser uma experiência incrível. Só que não tinha rede de proteção, não tinha um cabo para segurar. E num dado momento, uma criança então fala assim: eu vou. A todo mundo: oh, uau! E aquela criança então sobe na carcunda daquele homem, e ele então chega do outro lado. Quando ele chegou do outro lado, irmãos, aí a festa era para a criança. Todo mundo festejou a alegria e a coragem daquela criança. Nossa, você é muito corajoso, você é um herói. Como pode tão novo assim, com tamanha coragem? Por que te levou a fazer, a correr esse risco? O que te levou a fazer? Qual foi a sua motivação? E ele falou assim: ele é meu pai. Eu confio nele. Eu sei que ele é capaz. Sabe o que acontece com a gente, irmãos? Quantas vezes nós entramos nesse local aqui, fazemos igual o povo fez lá para o equilibrista, a gente aplaude Jesus: ei, Jesus é bom, ei, Deus é maravilhoso, a gente celebra, faz até selfie na casa de Deus, olha onde eu estou, aleluia. Mas na hora de confiar, a gente não confia. Na hora que chega uma dificuldade, a gente recorre a todo mundo, a tudo, mas não coloca a confiança no Senhor. Querido, como criança nós temos que confiar nele. É viver o tipo de confiança de se lançar no colo dele, independente do que vai acontecer. E sabe o que eu acho interessante? É que Deus espera isso de nós. Esse tipo de comportamento em que coloca nele toda a nossa confiança. Se nós quisermos ser o maior no reino, nós temos que aprender, irmãos, a ser humildes, a confiar no Senhor plenamente. A segunda coisa
A criança é sincera. Eu acho muito legal isso, que sinceridade é a qualidade daquele que... Vou ter que botar o óculos. É a qualidade daquele que diz a verdade, que não mente. E é legal porque alguns estudiosos eles vão dizer o seguinte, que essa palavra sincera, sinceridade, sincera, ela vem do latim sincerus, que é limpo, puro. E os teólogos dizem o seguinte, que na Roma antiga, aquela galera que fazia, os escultores que trabalhavam com vasos, com essas coisas, eles tinham um jeito de, eles faziam um vaso, e de vez em quando o vaso rachava. Aí o que eles faziam? Ele passava uma cera, dava um polimento, e botava para vender, por quê? Porque o vaso estava com a maquiagem, e ninguém percebia. Só que decretaram uma lei em que os vasos que teriam que ir para o comércio, teriam que ser vasos sem cera, ou seja, vasos que não tinham rachadura. Sinceridade é isso, é você ser transparente, sinceridade é você ser quem você é. Qual é o problema nosso? É que nós somos um personagem. Nós somos um personagem. Irmão, de vez em quando eu estou conversando com os irmãos aqui na porta da igreja, e vou te falar assim, você que está nesse bolo, fica tranquilo, tu não está sozinho não, que eu vou citar aqui. Que várias vezes aconteceu isso. Eu estou conversando com o irmão, no meio da conversa, o cara solta um palavrão aqui na porta da igreja, eu falo, que é isso, Jeová? Que é isso? Queima a língua dele, Jesus. Queima a língua desse miserável. Se o cara não respeita nem o espaço da igreja, imagina no Maracanã vendo o jogo. Sangue de Jesus tem poder? Mas sabe por quê? Porque ninguém consegue ser por muito tempo aquilo que não é. O vaso que era encerado, num determinado momento, ele quebrava, por conta da ação do tempo. Calor, frio, ele expandia, quebrava. E aí, quem comprou, descobria que era um vaso rachado. Talvez você seja um vaso rachado, pô. E está aqui cheio de cera. Está todo maquiado. Está todo de botox. Mas Jesus está vendo quem é por dentro, irmão. Você não vai conseguir manter essa face por muito tempo. Irmão, tem menina na igreja sofrendo, cara. A menina quer casar, está na igreja, fiel. Aí o abençoado está lá fora, quebrando tudo lá fora. Aí ele não quer arrumar uma namorada lá fora. Ele quer arrumar uma namorada crente. O que ele faz? Se converte, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aí vai cantar no louvor. Ô, Jesus, pensa no ministério para atrair esse tipo de gente, ministério de louvor. Eu sei o que eu estou falando. Davi, você é uma benção, Davi. Mas eu já trabalhei com músicos já. Irmãos, o negócio é tenso, irmão. Aí o cara vem, todo mundo acha que o cara se converteu mesmo, só que ele está encerado. Começa a namorar. Daqui a pouco, quando vê, amigo, já arrastou a menina para o mundo, quebrou tudo. Sabe por quê? Porque não tem sinceridade. Meus irmãos, quando nós chegarmos diante do Senhor, nós temos que chegar com o nosso coração aberto. A gente estava aqui no momento do louvor, tinha uma criança aqui, está ali, essa menina linda aqui, ó. Gente, a menina estava aqui dançando, eu não sei quem ensaiou aquela coreografia para ela. Meu irmão, e ela roda para lá, e roda para cá, de vez em quando ela esquece, aí fica pisando em cima da lâmpada que está aqui, acaba se tornando uma coreografia. Eu estava dali olhando, falei, meu Deus, como é que Deus deve olhar um coração dessa criança, gente? Ela não está nem aí para quem está olhando, irmãos. Ela não tem nem, sabe por quê? É da essência dela, é a natureza dela, ela é sincera. A gente precisa desse tipo de sinceridade, irmãos. Está ruim, chega aqui e fala assim, Senhor, está muito ruim, não estou aguentando não. De vez em quando o Senhor me leva a contar umas histórias minhas aqui, que eu nunca contei assim, abertamente. Eu acho que hoje é o dia de contar uma delas. Aproveitar que Daniela não está aqui, não vai dar ruim. Que até chegar em casa já passou a raiva, ela me perdoa. Eu namorei uma menina há muitos anos atrás, que fique bem claro isso. Você que está aí vendo aí, tem mais de 30 anos isso, tá? Então, beleza. Ela namorou uma menina, a menina, ela não era crente evangélica. Ela era cristã católica, mas muito envolvida na igreja de movimento carismático. Impressionante. A gente começou a namorar,
E quando a gente começou a namorar, a primeira pergunta que eu fiz para ela assim, eu já com medo que ela não crente, julgo desigual, eu falei, minha filha, vem cá, qual é a sua visão sobre sexo? Ela, nem pensar, só quando casar, aleluia. Eu falei, glória a Deus. Mas, irmãos, isso é só teoria. E quando começa a dar beijo na boca, quando começa a virar os olhinhos, aí, meu amigo, sai de baixo. Os hormônios não se convertem. E eu lutando para manter fidelidade ao Senhor ali, lutando, mas sabe como é que é, né? Negão, filho de dois pretos, né? Os hormônios explodindo, saindo pelas orelhas. Aí um dia, Davi, ia ter um culto jovem na minha igreja. Aí eu convidei ela para ir. E não rolou nada, tá, irmãos, com essa menina. Aí eu convidei ela para ir, eu falei assim, hoje ela não me escapa. Depois que sair do culto, varão, olha só a mentalidade do crente mundano. Irmão, vamos ser sinceros, irmão. Tu acha que Jesus não sabe dessa história, não sabia que eu ia ter esse comportamento? E aí eu já fiz todo o esquema, terminou o culto, eu pego a gatinha, pego na mão e vamos embora, para onde a gente for. E já estava tudo organizado, só que no dia do culto, irmão, eu estava lá com o planejamento já tudo pronto, na hora do culto eu falei, Senhor, eu já pequei, pô. Eu já pequei porque eu já estou aqui totalmente organizado, que hoje ela não escapa. Hoje vai ter holocausto. Vou sacrificar o cordeirinho, não sei qual monte, mas vou sacrificar. Meu irmão, eu coloquei diante do Senhor, só o Senhor pode impedir esse sacrifício. Só o Senhor. Lembra dos profetas de Baal? Joga água no negócio aí. Como entendeu? Vai que ele esteja dormindo. Eu acho que foi o sacrifício de Baal, irmão. Meu irmão, nesse dia, conforme combinado, ela chegou do curso, ela ia tomar um banho e ia me esperar na porta da igreja, que a miserável nem entrava na igreja, para você ver o negócio. E a gente ia sair. Ela não apareceu, irmão. Não apareceu. Eu falei, meu Deus, logo hoje? Logo hoje, irmão? Pô, já estou aqui, fazer igual o Isaac, papai, tem aqui o cordeiro, tem o cutelo, não, tem a lenha, tem o cutelo, cadê o cordeirinho? Eu já estava assim, irmão, já tem a lenha, tem o cutelo, cadê o cordeiro que não aparece? Meu irmão, ela não apareceu, aí no domingo a gente se encontrou, eu falei, ei gatinha, o que houve? Você não apareceu? Ela falou, poxa, nem te conto. Cheguei em casa, como eu faço todo sábado do curso, falei assim, vou deitar aqui um pouquinho, sentar no sofá, para depois eu tomar um banho, comer alguma coisa e vou lá me encontrar com o Wagner. Ela sentou no sofá, só saiu do sofá no domingo de manhã, travou tudo, não conseguiu levantar. O Senhor me livrou daquele laço. Mas sabe por quê? Porque eu abri o coração, eu fui sincero diante dele, Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu já pequei, porque na minha cabeça já está tudo programado. Deixa eu dizer para você, para de entrar na igreja achando que Deus não está vendo teu coração, Ele está vendo teu coração. Pô. E se tem uma coisa que nós temos que respeitar, é o nosso coração diante do Senhor, porque a gente está com isso aqui, ó. E o coração, tadinho, está querendo se aproximar do Senhor, porque nós saímos da origem lá, ó, da essência que Ele plantou em nós, o pecado tirou, mas a essência está ali, ó, fica ali o Espírito Santo dentro do nosso coração, mas a gente quer fazer aquilo que o pecado, não, para de chegar na igreja e ficar falando que você é que você não é, para de querer botar um colete para dizer que você serve na igreja, se teu coração não está nisso, para de querer vir aqui cantar aqui na frente, porque você sai no outro dia no Instagram da igreja, Para, irmão. Seja honesto com você mesmo. Nós precisamos ser sinceros. Quando Jesus ele escreve essas coisas, ele bota os discípulos para pensar, irmãos. Você lembra de Davi, irmão? Irmão, Davi, o próprio Deus, ele fala para Samuel, que ele tinha escolhido um rei que era segundo o seu coração. Davi era homem segundo o coração de Deus, irmão. E uma das coisas que me chama a atenção em Davi, porque todo mundo fala assim, poxa, ele era homem segundo o coração de Deus, mas como é que vacilava, como é que pecava? Sim. Mas sabe qual era a diferença de Davi para a gente? Você não vai ver nenhum lugar na Bíblia Davi repetindo o pecado, irmão. Davi, ele cometia um pecado, ele se arrependia, ele nunca mais voltava para visitar aquele pecado, irmão. Pode ver. Era um negócio assustador. A gente fica revisitando toda hora o pecado, toda hora. Sabe por quê? Porque não há sinceridade de falar para o Senhor, eu não aguento. Um tanto de gente que está aí, ó, com problema de drogas, vai para o centro de recuperação, volta, vai e volta, sabe por quê? Porque não coloca dentro do Senhor, eu não aguento, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Um monte de gente agarrado na pornografia, sabe por quê? Porque não revelou para o Senhor, eu não aguento, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Um monte de gente agarrado na bebida, sabe por quê? Porque não fala, Senhor, eu quando eu escuto aquele da latinha, eu fico arrepiado. Fala para o Senhor,
Ele vai te ajudar, vai dar lá um gosto de fel na sua boca, miserável. Dizem que cerveja é amarga, né? Eu nem sei, não bebo esse troço, graças a Deus, aleluia. Mas o que acontece? Que amargue mais. Mas abre o coração para o Senhor, seja sincero ao Senhor. Davi, no Salmo 51, é aquele salmo que ele faz depois que ele tem um problema com Batseba, que quando Natã, ele vai lá falar para ele assim, conta a historinha, Davi, vou te contar a história aqui. Tem um fazendeiro muito rico, e ele tem um monte de gados, aquela coisa. Aí, ele tinha um funcionário que tinha só um cordeirinhozinho, miudinho. E aí veio um visitante, ele pegou, matou o cordeiro do seu funcionário. Aí o Davi fala assim, tem que matar esse miserável. Aí Natã é mesmo, você é esse cara. Meu irmão, Davi era rei, pô. Davi, ele podia ter mandado matar Samuel. Podia ter mandado matar. Ele podia falar assim, varão, se você contar isso para alguém, eu vou atrás de você, onde você estiver, vou te desquartejar, miserável. Mas Davi se arrependeu na hora, e ele escreve o Salmo 51, aí ele fala assim, de 1 a 5, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Aí no 10 ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe o que é isso? Sinceridade, irmãos. Abre o teu coração. Hoje é um bom dia para você confessar o seu pecado e largar essa miséria no altar. Hoje é um bom dia para você se colocar diante do Senhor como uma criança que é sincera. Você não precisa confessar para mim, você não precisa confessar para a pastora Rafa, para o Rede, não. Confessa para o Senhor. Abre o coração, Senhor, eu sozinho não dou conta. Por que nós devemos ser como criança? Nós temos que ser como criança na forma como ela se relaciona com seu semelhante, irmão. E aqui é outra coisa que me chama muita atenção. Você vê que esse texto deixa muito claro que os discípulos adquiriam uma posição de destaque. E geralmente, quando a gente quer uma posição de destaque, a gente quer estar acima de alguém e pisando em alguém. Geralmente. Que é isso, pastor? Sim, sabe por quê? Porque nós temos dificuldade com o poder, irmão. Nós temos tanta dificuldade com o poder, talvez tenha sido por isso que Eva caiu. Porque a serpente falou, o dia que você comer, você não vai morrer não, você vai ser igual a Deus. Poder, irmão. Eva não pensou nas consequências. Ela pensou em se tornar como Deus. E muitas vezes, o que falta em nós, na nossa relação com os nossos irmãos, é saber realmente quem nós somos em Deus. Porque quando nós temos esse tipo de comportamento de querer ser maior e melhor que o outro, a gente vai criando inimizades, a gente vai criando facções, e a gente fica contabilizando essas coisas. Não, porque eu estudei em Harvard, eu sou formado em astrofísica, porque eu sou, meu irmão, tu não é nada. Quando a gente morre, vai todo mundo para o mesmo lugar, irmão, vira pó. Uns nego taca fogo, outro nego enterra para o bicho comer, tem gente que nem enterra, some por aí. Porque nós somos isso, irmãos. Agora, quando a gente fala da maneira como a criança se relaciona com o seu próximo, a criança não alimenta o sentimento de inimizade, irmão. A criança, ela está aqui, com a outra criança. O pau quebra, voadora, mata-leão, banda, dedo no olho. Aí o adulto vem e separa. Daqui a pouco, o que acontece? Estão brincando de novo, que é isso? Aí o pai fala assim, tu não tem vergonha na cara não, rapaz? Tu é sem vergonha, né? Criança é assim. Eu lembro que uma vez na praia, a Júlia sempre gostou de pilhar os primos, os sobrinhos. Agora ela com 18 pega as filhas do Éder, coitada das meninas. Sofre. Puxou o Éder, que o Éder também era assim. E aí o que acontece? Uma vez a gente estava na praia, a Júlia ainda devia ter seus 4 aninhos, 5. A minha sobrinha com seus 3 aninhos, 4, que elas são uma diferença bem próxima de idade. A Júlia gaiata, pegou assim um punhado de areia e vapo na cabeça da prima. Aí a prima,
Que foi, Emily? A Júlia me jogou areia. Aí Daniele, Júlia, pelo amor de Deus, senta aqui, está de castigo. Aí Emily, que foi, Emily? A Júlia ficou de castigo, eu não posso brincar. Não, na hora, irmão. Ela reclamou que jogou com areia e reclamou que ficou de castigo. Criança é assim. Ela não fica remoendo esse sentimento de inimizade. A pergunta para você, como é que você reage com seus desafetos? Fala para mim de verdade. Fala aí. Como é que você reage com aquela pessoa que te fez o mal, irmão? Fala para mim. Quando nós olhamos em Mateus capítulo 6, ainda no Sermão do Monte, Jesus fala assim, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, vocês serão perdoados também. E quando a gente vai na oração do Pai Nosso, a coisa complica. Por quê? Jesus diz o seguinte, da maneira que você perdoa, você vai ser perdoado. Ou seja, irmão, nessa relação, nós não podemos ficar alimentando esse sentimento de inimizade. A outra coisa, a criança geralmente está disposta a ajudar o outro, irmão. Já viu como é que é bonitinha a criança ajudando outra criança? Uma criança cai, a outra vai lá levantar. Eu já vi criança, irmão, tão bonitinho, limpando a boca do outro ali, que comeu um negocinho, estava sujo, aí pegar e limpa assim. Eu acho tão bonitinho aquilo, fala, gente, o adulto olha e fala assim, pagando mó mico, ela tira uma foto para postar, lá todo babado, todo sujo, fica expondo a nudez do outro. E a criança vai lá para cobrir a nudez, a criança vai lá para cuidar do outro. Sabe qual texto que eu lembro isso? O bom samaritano. O bom samaritano revela isso. E Jesus dá aquele exemplo para mostrar para os religiosos que quem faz o bem é aquele que se aproxima de Deus, é aquele que está com o coração mais próximo do altar do Senhor. E no final do versículo 17 do capítulo 10 de Lucas, quando Jesus termina de contar a história do bom samaritano, ele fala para o discípulo assim, vai e faça o mesmo. Ajuda alguém, abençoa alguém. Você quer se aproximar de verdade de Deus, você quer que Ele olhe para você e coloque numa posição de destaque no reino, então ajuda alguém, se doe para que alguém tenha felicidade. A criança, ela não fica remoendo o passado, irmão. Eu duvido uma criança, irmão, chegar aqui e começar a contar uma história que ela teve de desavença com alguém, que aconteceu ontem, nem passa mais pela cabeça dela. Aí tu pega um crente velho, pastor, ora por mim, por quê? Porque eu estou com um problema aí com a vizinha, e eu preciso liberar perdão. Irmão, mas o que aconteceu? Não, há 15 anos atrás. 15 anos atrás, irmão? 15 anos atrás? Que isso, gente? Meu irmão, nós temos que viver aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, zera a conta, irmão, para de ficar levando esse peso sobre você, nós precisamos enterrar esse passado. A criança não julga o outro, o coleguinha erra, ela não julga não, irmão. Você já viu criança metendo o dedão assim, Você já viu de coração? Não julga não. E nós? Pensa num povo bom de julgamento, somos nós. A gente quer julgar todo mundo. E aí quando a gente olha o texto de Mateus, ainda no Sermão do Monte, Jesus fala assim, olha, não julguem, para vocês não serem julgados, pois o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. O que Jesus está falando ali, ele não está falando do julgamento, do juízo final, não, tá? Ele está falando do julgamento entre nós, entre o corpo. Sabe aquela galera que gosta de ficar julgando as pessoas pelos comportamentos? Olha lá. Olha o tamanho da saia daquela irmã. Não é crente, não? Aquele irmão ali, Ai. Você acha que o que você está fazendo agrada a Deus? Difamando as pessoas, fazendo fofoca, apontando o pecado do outro? Dá uma olhada no espelho. Eu falo de vez em quando isso aqui, irmão, se a gente tivesse realmente coragem de olhar no espelho e falar assim, eu te conheço, hein? Tu não é essa coisa toda não, hein? Porque nós somos um personagem.
E como criança, não cabe a nós julgar a ninguém. Deixa que o Senhor é que vai fazer isso. E aí, para fechar, uma das coisas que eu gosto também da criança, que ela sempre aproveita o máximo das suas relações. Já viu criança com outra criança brincando? Já viu o Davizinho, filho do Danny Black? Eu acho que tem hora que eu acho que esse menino vai querer morar na igreja, cara. Rapaz, esse menino, ele quando chega na igreja, é uma alegria, que eu falo assim, meu Deus do céu, mas que alegria desse menino, é uma alegria excessiva, irmão. A mãe fica feliz demais. De vez em quando a gente pega ela e Davi! E o Davi feliz para lá e para cá. Ele é intenso, irmão. Nós precisamos viver isso na presença de Deus, irmãos. Viver essa intensidade na presença do Pai. É entrar com força mesmo, Senhor, eu não quero sair mais daqui. Eu quero viver isso todo dia. Tiago, ele fala o seguinte, olha, chegai-vos a Deus, Ele só chegará a vocês. Como que a gente faz isso? É com intensidade. Viva a sua relação com seu irmão com intensidade. Para de esperar que ele te dê para você dar também. Não dê a ele, entrega a ele. Conquista ele com aquilo que você pode fazer. Para sermos o maior, precisamos ser como criança. E eu vou além, vou pegar o gancho de Jesus e falar assim, não tem questão de tamanho aqui. Se nós quisermos de verdade entrar no reino de Deus, precisamos passar pelos processos, se converter, como eu falei, é metanoia, mudança de comportamento, é entregar a vida para Jesus, que só Ele pode reescrever a nossa história, e a partir daí viver uma vida de comportamento como da criança, nas suas relações. Amém?